Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, a gente está estudando movimento e agora a gente vai estudar um caso especial que é o mais simples possível, que é o movimento uniforme. Então pessoal, o movimento uniforme ele é um movimento em que a velocidade do corpo ela permanece constante, ou seja, a velocidade do corpo nem aumenta nem diminui, fica sempre a mesma. Para a gente ver as características desse movimento, vamos analisar essa situação aqui, pessoal. Olha só. Coloquei uma trajetória aqui, onde os espaços estão sendo medidos em metros, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né? E coloquei um carrinho para andar aqui nessa trajetória. Pessoal, o carrinho aqui, ó, ele inicia o movimento dele ocupando o espaço 10 metros aqui, tá vendo? Bom, e o que acontece é que, à medida que o tempo vai passando, ele está andando para frente aqui. Então, pessoal, olha só. Da posição inicial dele para a posição de 30 metros, eu acho que é fácil de ver que nesse deslocamentozinho aqui, ó, esse carro percorreu uma distância de 20 metros, não é isso? Então, do 10 para o 30, percorreu 20 metros. E ele gastou 1 segundo para fazer isso. Ó. Ele percorreu 20 metros em 1 segundo. Aí, pessoal, ele gasta mais 1 segundo para chegar no espaço 50 metros. E aí, pessoal, é fácil de ver que nesse deslocamento ele também percorreu 20 metros. Ah, então em mais 1 segundo ele percorreu mais 20 metros. Aqui de novo, ó, em mais 1 segundo ele percorreu mais 20 metros. E de novo, em mais 1 segundo percorreu mais 20 metros. E aí, pessoal, o que a gente percebe nesse movimento aqui? A gente percebe que ao longo de todo o movimento, o carro manteve uma taxa de distância percorrida sendo de 20 metros a cada segundo, né? 1 segundo percorre 20 metros, mais 1 segundo, mais 20 metros. Então dá para a gente ver que a todo momento ele manteve uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu acho que é bem tranquilo ver isso. Ele, a cada segundo, percorre uma distância de 20 metros. E esse padrão se repete ao longo de todo o movimento. Isso quer dizer, pessoal, que ao longo de todo esse movimento, essa foi a velocidade mantida pelo carro, ela não mudou. Então, o movimento desenvolvido por esse carro foi um movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Pessoal, qual é a característica importante? Qual é a primeira característica importante que a gente tem desse movimento? A gente percebe que em intervalos de tempos iguais, ele percorre distâncias iguais. A cada segundo, ele percorre uma distância de 20 metros. Então, a primeira característica importante para a gente é essa. O corpo vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Beleza, pessoal? Então, isso é movimento uniforme e essa é uma primeira característica. Agora, pessoal, a gente tem que pensar em uma segunda característica que é bastante importante para o movimento uniforme. Pensa no meu exemplo. Quando a gente estudou velocidade média, a gente pensou, por exemplo, que quando eu viajava de Brasília até Goiânia, eu podia desenvolver uma velocidade média aí de, sei lá, 80 km por hora. Quando eu desenvolvi uma velocidade média de 80 km por hora, não significava que eu andava a 80 km por hora o tempo todo. Eu podia ter diminuído a velocidade ao passar por um quebra-mola, podia ter aumentado a velocidade depois de passar pelo quebra-mola. O meu movimento nessa viagem pode ter sido muito complexo, com muitas acelerações e muitas freagens. E aí o que a gente calcula é a média das velocidades que eu desenvolvi. Só que no caso do movimento uniforme, pessoal, tem uma coisa que é bem interessante. Esse movimento ele é simples, então minha velocidade não ficou mudando. E agora, se eu mantenho sempre a mesma velocidade, quando eu calcular a média, vai dar a velocidade que eu já estava me movimentando. Então a gente tem uma segunda característica muito importante aqui, pessoal. A velocidade instantânea do corpo, a velocidade a qualquer momento, ela vai ser sempre igual à velocidade média. Porque se a minha velocidade não muda, minha velocidade instantânea a qualquer momento não muda, quando eu calcular a média, eu vou ter o valor da própria velocidade. Então, pessoal, no movimento uniforme, ele é o único movimento
em que a gente pode garantir isso aqui, ó, a velocidade a todo momento vai ser sempre igual à velocidade média. E isso, pessoal, vai produzir uma consequência para a gente bastante interessante, porque olha só, agora a gente pode calcular a velocidade instantânea do carro ou de qualquer objeto da mesma forma que a gente calculava a velocidade média antes. Elas são iguais agora, a velocidade dele não muda, então ela vai ser sempre igual à velocidade média. E a gente lembra que a gente calculava a velocidade média como sendo deslocamento, a variação do espaço aqui, né, ΔS, dividido pela variação do tempo, ΔT. E aí, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é como que a gente obtém a função horária do espaço para o movimento uniforme. Ela surge exatamente dessa ideia aqui, ó, da ideia de que a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea a qualquer momento. Então eu posso usar essa equação para a velocidade instantânea. E o que eu vou fazer é abrir um pouco essa equação. A gente lembra que a variação do espaço, o ΔS, ele era igual ao espaço final menos o espaço inicial. E a gente lembra também que a variação do tempo é calculada pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, pessoal, só substituir variação do espaço, espaço final menos inicial, variação do tempo, tempo final menos inicial. Agora é o seguinte, quando a gente vai marcar o tempo de algum fenômeno, a gente pode usar, por exemplo, um cronômetro. E quando a gente vai acionar o cronômetro, o valor que está marcando inicialmente ali é sempre zero. Então, o que a gente vai supor aqui é isso, que o meu instante inicial vai ser sempre igual a zero. Então, está aqui, ó, meu instante inicial vai ser sempre igual a zero. Então, eu não preciso colocar, né? Porque qualquer coisa menos zero, ela se mantém. Então, eu posso repetir a minha expressão sem esse T0. Velocidade é igual ao espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo. E agora, pessoal, o meu objetivo é encontrar a função horária do espaço. Então, eu quero isolar o espaço. Então, vamos isolar o espaço aqui nessa expressão. Ó. Eu vou pegar o tempo que está dividindo, vou passar para o outro lado da igualdade e ele passa multiplicando, né? Se ele está dividindo de um lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Olha como é que vai ficar. Vai ficar velocidade vezes tempo, coloquei aqui, velocidade vezes tempo, é igual ao que sobrou do outro lado, que é o espaço final menos o inicial. Está aqui. Agora, pessoal, o próximo passo para a gente isolar o espaço final é pegar o espaço inicial que está negativo, passar ele para o outro lado positivo. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o seguinte resultado. Ó, velocidade vezes tempo mais o espaço inicial, velocidade vezes tempo mais o espaço inicial, é igual ao que sobrou do outro lado, que é o espaço final. Beleza? A gente já chegou aqui na forma final da nossa equação. Só que geralmente a gente não escreve assim, né? Geralmente a gente coloca o que a gente isolou do lado esquerdo. Então vamos fazer isso, ó. Vai ficar espaço, tá aqui, é igual ao espaço inicial, tá aqui, mais a velocidade vezes o tempo. E essa equaçãozinha aqui, pessoal, é a famosa função horária do espaço do movimento uniforme. Ela só é válida para o movimento uniforme. Ou seja, ela só vale quando essa velocidade ela é constante. Galera, é importante lembrar aqui o conceito de função, tá? Por que isso aqui é uma função? Porque uma função é quando a gente tem uma grandeza dependendo da outra, uma coisa dependendo de outra. E aqui no nosso caso, a gente tem o espaço que o objeto ocupa dependendo do tempo, do instante. Então, eu tenho espaço dependendo do tempo, por isso que é uma função do espaço em relação ao tempo. E essa função aqui, galera, ela permite que eu preveja onde que o objeto vai estar a qualquer momento. Para construir essa função, eu só preciso de dois valores, do espaço inicial e da velocidade. Se eu tiver essas duas informações, eu consigo construir a função horária e eu vou conseguir saber onde que o objeto vai estar a qualquer momento. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora no próximo vídeo é aplicar essa função horária em um exemplo para a gente ver como usa isso. Beleza?